E se o que Deus está te direcionando a fazer, você soubesse que enfrentaria problemas, desafios, perseguições, obstáculos e dificuldades, você continuaria ou você paralisaria? Fique nessa dopamina porque você vai entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Olá, minhas conquistadoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Este é o nosso momento de devocional e eu convido você a sentar aí no seu sofá ou na mesa, não sei onde você costuma ter o seu tempo de estudo, de devocional, da palavra do Senhor, mas eu convido você a ficar comigo. São menos de 30 minutos, mas eu tenho certeza que esses minutos vão mudar a sua vida hoje. Eu convido você a abrir seu coração e aquilo que tocar no teu coração, anota, escreve, registra tudo para que você não venha a esquecer aquilo que o Senhor está falando e te direcionando hoje. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra de posicionamento. É uma palavra que faz a gente refletir no quanto de fato nós seríamos fiéis àquilo que Deus colocou ao nosso coração, mesmo diante dos desafios. Mas antes da gente entrar oficialmente na palavra, eu quero convidar você a curtir esse vídeo. Se você já entendeu o que ele está falando ao seu coração, não deixe de curtir o vídeo. A sua curtida parece pequeno, né? Mas ela faz muita diferença. Assim, o canal ele começa a ganhar destaque, porque as pessoas começam a ver, começam a chegar, o seu engajamento, a sua interação impulsiona esse vídeo para chegar a outras pessoas. O que mais eu tenho lido aqui nos comentários são conquistadoras falando: eu não conhecia o seu canal e ao ver aqui os vídeos você apareceu como uma sugestão para mim, mudou a minha vida. Você que chegou aqui, inclusive pela sugestão do canal, saiba que é justamente porque outras pessoas interagiram, assim como você está interagindo agora. Então, curte, comenta, coloca aqui nos comentários o que Deus falou ao seu coração, divide aqui nos comentários aquilo que o Senhor tocou no seu íntimo, porque eu amo a forma como a palavra de Deus nos encontra, porque ela tem uma forma diferente de falar com cada coração. Uma mesma palavra pode gerar frutos diferentes em cada coração, porque o Senhor ele vai direcionando para cada pessoa para o entendimento que é necessário para a vida delas. Isso é lindo da palavra de Deus, é o poder da multiforme graça do Senhor de falar aos nossos corações. Então divida aqui o que o Senhor falou contigo, o que Ele tocou o teu coração e já compartilha com outras pessoas para que mais vidas possam ser alcançadas. E se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, já se inscreva no canal, habilite o sino de notificação, porque aqui nós temos uma comunidade de mulheres conquistadoras, e não só mulheres, porque acabam chegando aí os maridos juntos, os pais, os tios. Eu sei que alguns homens nos acompanham, então eu quero agradecer também quem está aqui nos acompanhando, mas a gente sabe que aqui é um público mais feminino, então eu acabo chamando vocês de conquistadoras, e é assim que Deus colocou no meu coração, de direcionar essa comunidade, a se posicionar com mulheres de confiança, mulheres que conhecem a palavra, mulheres que vivem pelo princípio e principalmente mulheres que não têm medo diante dos desafios. E como nós vamos falar hoje sobre o posicionamento, eu não poderia deixar de te convidar a se posicionar e a se tornar também parte desta família de conquistadoras. Então seja muito, muito bem-vinda. E obviamente, já pegou tua Bíblia aí? Esse tempo que eu falei aqui era para você ir pegar sua Bíblia, já preparar o seu ambiente e começar a ter esse tempo comigo de estudo, de devocional da palavra do Senhor. Já abra sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 21. Eu quero ler com você alguns versos desse capítulo, do capítulo 21. Eu tenho certeza que vai falar profundamente ao seu coração. Essa palavra, ela está queimando o meu coração de uma maneira muito intensa, muito verdadeira. E eu sei que ela vai encontrar você, eu sei que ela vai direcionar a sua vida. E talvez, não diria talvez, eu vou afirmar, é isso que você precisa
ouvir hoje. É isso que você precisa entender para que você não fuja do propósito que Deus tem para você. Porque o que Deus tem colocado no meu coração é que nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas se escondendo do seu propósito, se escondendo do chamado pelo medo do que elas vão enfrentar ao se posicionarem diante daquilo que Deus está direcionando. Muitas pessoas estão fugindo. Eu já fui uma dessas pessoas, né? Vocês acham que estar aqui compartilhando, falando, ensinando, mentoreando mulheres, né? Com tudo que Deus tem colocado no meu coração, você acha que isso foi algo fácil para mim? Hoje, eu agradeço a Deus por Ele não ter desistido de mim, por Ele ter confiado em mim e ter tido paciência em me direcionar e me guiar. Mas nem sempre eu fui assim, nem sempre eu tive essa coragem que eu estou tendo hoje, ou melhor, essa constância que hoje eu tenho, porque antes eu tinha muitas, mas muitas coisas que me bloqueavam, e uma delas era o medo das dificuldades, dos problemas, das lutas, mas todas essas coisas eu precisei aprender a encarar, a enfrentar, para entender que não são as dificuldades que devem nos parar, e muito menos o medo do que nós vamos enfrentar quando nós nos posicionamos a viver o nosso propósito. Então, se hoje você está aí com medo, pensando demais no como vai ser, como será que eu vou conseguir, e se der tudo errado, e se as coisas não fluírem, calma, eu quero convidar você a ter atenção a essa palavra, como eu sempre falo, ouvir, pensar e agir. Tenha atenção, ouça a palavra, deixe ela entrar no seu coração e conforme você ouvir aqui, coloque em prática na sua vida. Então agora, vamos juntas ter esse nosso momento. Eu quero ler já o texto com você, que está lá em Atos, no capítulo 21, a partir do verso 10, e olha só o que a palavra do Senhor diz. Depois de passarem ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Agabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-o às suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Olha que forte essa passagem. Aqui nós estamos vendo um dos relatos de uma das viagens de Paulo. Ele estava em uma das suas viagens e ali, quando ele estava na Cesareia, e enquanto ele estava ali com os irmãos de Cesareia, desceu um profeta chamado Agabo, lá da região de Jerusalém, né, da Judeia, perdão. E ao chegar lá, ele traz uma revelação a Paulo. E essa revelação fez todo mundo que estava ali ter medo. Todo mundo que estava ali ficou com medo e ficou assustado com a situação. E eles então começaram a falar para Paulo: Paulo, olha, não vai então para Jerusalém, porque Paulo estava aqui se despedindo das pessoas, dizendo que ele voltaria para Jerusalém, que Deus estava direcionando ele a voltar. E essas pessoas que ouviram esse relato, ouviram essa profecia, ficaram com medo e disseram: não, Paulo, não vai. Paulo, fica. Paulo, olha só, o profeta acabou de dizer o que vai acontecer com você. Não faça isso. Só que o que me chama a atenção é justamente a postura de Paulo diante da circunstância. E é sobre essa atitude que eu quero ministrar a sua vida hoje. Mas antes, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra. E a minha oração, Pai, é que da mesma forma que o Senhor falou comigo de maneira tão profunda, de maneira tão íntima esta palavra, que essa palavra também possa falar de maneira profunda e íntima o coração desta conquistadora e desta pessoa que me escuta, que me vê. Senhor, que não venha ser a Stephanie falar, mas seja o Teu Espírito, que o Teu Espírito possa ministrar esse coração, trazendo clareza, trazendo luz, trazendo discernimento e sabedoria.
É desta forma, Pai, que eu oro e peço que o Senhor me capacite e esteja ao meu lado, tirando qualquer coisa que possa atrapalhar a fluidez da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos então entender qual foi a atitude de Paulo. A atitude de Paulo aqui foi uma atitude onde ele fala: por que vocês estão chorando e me deixando triste? Eu acho interessante essa fala de Paulo, que ele diz assim, logo no verso 12, então Paulo 13, perdão. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Porque Paulo, ele sabia que o que esperava ele não era fácil. Não era algo leve. O chamado que ele carregava não era só de glórias. Era lindo, né? E é lindo você ver aqui em Atos os feitos de Paulo, as obras de Paulo, as realizações, o quanto ele se tornou querido para os irmãos. Nós vemos aqui, inclusive, que todos ficaram tristes ao saber dessa situação. Eles amavam Paulo, não queria que Paulo sofresse. Então, Paulo ele estava vivendo uma ascensão ministerial muito linda, sendo muito querido, levado para todos os lugares, ajudando muitas pessoas, construindo e edificando igrejas, né, mundo afora, fazendo acontecer o seu ministério, curando vidas, salvando pessoas. É lindo ver como Deus se manifestava através da vida dele. Porém, esse mesmo chamado, que apresentava tantas coisas lindas e grandiosas que nós já vimos em outras dopaminas que eu fui trazendo aqui para vocês, ele sabia que dentro de tudo isso, ele também precisava pagar o preço do chamado. E o chamado dele não era um chamado de simplesmente pregar ou ensinar e tá tudo certo, não vou pagar nenhum preço. A verdade é que ele precisava pagar um preço desse chamado. Havia um propósito de Deus colocá-lo nessa posição, porque antes era ele quem perseguia os cristãos, mas agora, depois que ele muda a rota da vida dele, o próprio Deus fala: de perseguidor você vai se tornar perseguido por amor a mim. Então Paulo sabia que o chamado dele não seria um chamado de flores, só de belezas, mas ele enfrentaria os desafios, ele enfrentaria os espinhos, ele enfrentaria os obstáculos. Então, para Paulo, não era novidade que ele, uma hora, teria que morrer para Cristo. Não era novidade que uma hora a situação para ele na terra não ficaria tão leve e tão fácil. Mas o que me chama a atenção na atitude de Paulo é que mesmo ele sabendo o preço a ser pago, mesmo ele sabendo que não seria fácil, e mesmo Deus revelando a ele o que aconteceria, Paulo ele não retrocede. Paulo, ele poderia estar cheio de medo, e ele estava, porque ele fala: como que vocês choram e partem o meu coração? Porque Paulo, ele sabia que aquilo que ele enfrentaria iria doer. Então Paulo, ele estava com o coração aflito aqui. Ele fala: vocês estão partindo o meu coração. Então ouvir essas palavras não foram fáceis para Paulo. Saber que ele seria perseguido, saber que ele sofreria na mão dos judeus, dos romanos, dos gentios, ele sabia que viver esse processo não seria nada leve, nada fácil para a carne. Mas Paulo ele chegou num nível onde o que mais importava era viver o chamado, e não o conforto, e não as glórias, mas o chamado pelo qual Deus o realmente colocou sobre ele. A verdade, conquistador, é que quando nós olhamos para tudo isso, nós paramos para pensar, e eu parei para pensar em relação a mim, a minha vida, e a verdade é que quando eu olho para a minha jornada de vida, pelas coisas que eu passei, pelos processos que eu enfrentei, eu percebo o quanto Deus ele teve que ser detalhista na maneira de me tratar, na maneira de me direcionar, na maneira de me guiar. E Deus ele é assim com todo mundo. Ele sabe exatamente a hora certa de puxar, a hora certa de mostrar a verdadeira
revelação por trás de todo o processo. A Stephanie, que está falando aqui com vocês, hoje ela entende a postura de Paulo. Hoje ela consegue se ver, inclusive, fazendo igual Paulo. Olhando para o chamado, olhando para o propósito e dizendo: eu não vou parar por conta dos desafios e dos obstáculos que eu sei que eu vou enfrentar. Hoje eu posso dizer, mais madura, mais firme na fé, mais convicta do chamado, hoje eu posso dizer que eu não desvio do meu propósito por conta dos obstáculos ou com medo do que pode me acontecer, porque hoje eu tenho convicção do porquê e do para que estou fazendo tudo isso. Mas lá atrás, quando eu ainda não tinha tantas convicções assim, quando a minha fé ainda não estava tão firme assim, embora conhecesse a palavra, embora conhecesse o caminho, mas a gente precisa firmar os nossos pés no propósito. E na época eu não tinha os pés firmes no propósito. E quando eu comecei a passar pelos primeiros desafios do propósito de Deus na minha vida, eu espanei. Eu não estava entendendo. Eu questionava Deus, eu queria parar, eu queria desistir, eu queria retroceder. Todas as vezes que vinha um obstáculo, uma dificuldade, a primeira coisa que eu pensava é: vou parar, vou desistir, vou deixar isso, não, isso não é para mim. Só que graças a Deus, e eu louvo a Deus, que em todo o tempo que eu pensava em desistir, o Senhor movia algo e me mostrava que não, era para que eu continuasse. E eu fui obediente ao Senhor, porque eu amo ao meu Deus, e permaneci. Mas eu vou dizer para vocês que hoje eu entendo a postura de Paulo. Porque Paulo, ele valorizava muito mais o propósito do que os seus próprios prazeres. E aqui eu não estou dizendo que ele não queria viver as vontades dele. É claro que ele queria. Você acha que Paulo queria mesmo voltar para Jerusalém sabendo que ele seria preso? Sabendo que ele sofreria? É claro que não. Mas a verdade é que Paulo, ele não estava olhando só para aquilo que ele queria, mas ele estava olhando para aquilo que era necessário. E aí é onde muitas pessoas não conseguem avançar na vida. Porque se Deus falasse para elas que ao passar pelo processo elas vão ter que enfrentar dificuldades, essas pessoas, elas desistiriam no primeiro momento. É interessante ver como Deus trabalha com cada pessoa. Cada pessoa Deus vai trabalhando de uma forma. Tem aqueles que Deus já revela logo de cara os desafios que vai enfrentar, como foi o caso de Paulo. Para Paulo não era novidade o que ele iria enfrentar. Mas Deus, ele revela a Paulo e ele permite que Paulo saiba o que ele vai sofrer, porque o coração de Paulo era um coração constante no propósito. Mas quando nós não temos um coração constante no propósito, Deus, ele nem sempre vai revelar a nós o que nós vamos passar. E é por isso que muitas pessoas acabam no meio do caminho questionando e brigando. Mas se elas compreendessem que a resposta está na postura delas, com certeza elas teriam muito mais discernimento do porquê que Deus não falou para elas o que elas enfrentariam. Porque se Deus falasse que você passaria por alguma dificuldade para viver o propósito dele, você desistiria na hora. Você faria como um jovem rico que quando vai falar com Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para herdar o reino dos céus, e aí Jesus vai lá e fala para ele seguir os mandamentos, ele fala: não, isso tudo eu já faço. Ah, e tudo você já faz? Então agora falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende e doa aos pobres. Por que Jesus fala aqui? Porque Jesus não queria que ele fosse rico? Não. Que Jesus queria mostrar para ele que andar com ele é renúncia. Andar com ele, muitas vezes, é abrir mão das suas vontades. E aí, você está disposto a abrir mão das suas vontades? Ali Jesus já revela logo de cara o propósito do que é caminhar com ele. E o que a Bíblia relata? Que ele saiu triste. Por que ele saiu triste? Porque ele ficou sabendo daquilo que ele teria que renunciar. Não necessariamente da riqueza, mas que andar com Cristo era renúncia diária. E aí ele ficou triste porque ele não estava disposto a renunciar. Então ali é um exemplo de alguém que o próprio Jesus revela a ele qual era o preço a ser pago para viver o propósito. E ele não quis.
E muitas vezes a gente julga a história, né? Mas será que você não faria igual? E se Jesus falasse para você que fazer esse propósito que está queimando o teu coração vai ter resultados lindos, vai ter muitos frutos, vai ter muitas vitórias, mas que para isso você vai precisar passar por alguns processos difíceis para conseguir chegar aonde Ele quer te colocar. E aí? Você mesmo assim continuaria o seu projeto? Mesmo assim você continuaria o propósito? Bom, eu falo por mim. Deus sabe que eu não continuaria. Quando Deus me chamou para começar a viver esse propósito que eu estou vivendo agora, foi em meio ao processo de desconstrução que Ele iniciou na minha vida. Mas com certeza, e eu afirmo a vocês, que se Deus falasse para mim, Stephanie, larga tudo que você tem, a empresa que você trabalha, o cargo que você tem, o salário que você tem, e começa agora a levar a minha palavra todas as manhãs no canal no YouTube, começa a montar agora mentorias e projetos para direcionar mulheres a viverem o meu propósito, ajuda mulheres a se reencontrarem na identidade, e você vai seguir conforme este propósito, e você não vai entender como que vai acontecer as coisas, mas assim, é para você fazer isso, porque eu estarei contigo e eu vou te capacitar. Se Deus me falasse detalhadamente o que eu estaria fazendo agora, que é exatamente o que eu estou fazendo, lá atrás, quando eu estava naquela empresa, trabalhando, vivendo a minha vida do jeito que eu estava vivendo, eu teria dado risada, ou melhor, eu teria saído triste, igual o jovem rico. Eu não estou sendo hipócrita com vocês, estou sendo verdadeira. Eu teria saído triste, porque eu não teria coragem de renunciar naquela época o que eu precisei aprender durante todo esse processo até chegar aqui. Mas como Deus sabe exatamente a maneira de trabalhar com cada pessoa, Deus fez comigo igual Ele fez com Pedro. Primeiro, foi lá, ajudou Pedro a ter uma grande pesca. Pedro se animou, ficou feliz. Uau, vou andar com o mestre agora. E deixou Pedro experimentar o lado bom do propósito, do ministério, o lado bom de andar com ele, dos milagres, das maravilhas, andar sobre as águas. Que delícia! Deus fez exatamente isso comigo, me fez experimentar muitas coisas boas com Ele. Até que chegou o tempo de viver o real propósito. Quando Deus me tirou da empresa, me ajudou a levar o conhecimento para muitas mulheres. Uma ascensão profissional incrível, propostas maravilhosas, conquistas extraordinárias. E eu vivi a melhor fase da minha vida. Ganhei muito dinheiro, vivi muitas experiências, atendi muitas mulheres, ajudei muitas mulheres a se vestirem com confiança. Foi lindo. Mas chegou o tempo do ministério. Assim como chegou para Pedro, chegou para mim. E ali eu comecei a me deparar com as minhas fragilidades, assim como Pedro se deparou com a fragilidade dele, a ponto de negar Jesus, aquilo que ele nunca pensou que faria. E a Stephanie se viu também negando o ministério, com medo do que seria da vida dela se ela começasse a fazer o que ela faz hoje. E com isso paralisou. Com isso entrou em depressão. Com isso começou a se questionar, a se martirizar, a tentar com todas as forças dela, tentou voltar a pescar, assim como Pedro voltou também, logo depois que Jesus morreu. Mas, como o Senhor nos ama, Ele sempre nos encontra. Assim como Jesus foi lá e encontrou Pedro novamente pescando, frustrado, e chamou ele de volta para o propósito, e Pedro entendeu qual era a missão. E dali ele começou a se posicionar como um verdadeiro discípulo, como um verdadeiro apóstolo, e ajudou a implementar a igreja primitiva lá em Atos. O Senhor também me encontrou no meio de uma depressão e me fez enxergar o propósito de tudo que eu estava vivendo. Que tudo isso era para trazer bagagem para eu ajudar pessoas na sua transformação. E hoje eu estou aqui, ajudando centenas e milhares de mulheres que me assistem no canal, que estão comigo nas mentorias, que confiam no meu chamado. Mas para isso, eu precisei passar pelo processo. Mas se eu soubesse de tudo isso antes, eu não queria. Eu teria saído.
E Pedro também teria feito isso. Mas Jesus sabe como trabalhar com cada um. Então, o que eu quero terminar essa dopamina te falando. Se Deus não te contou o que está acontecendo, se hoje você tem questionado a Deus e tem até pedido para que Ele te mostre, tome cuidado. Porque se Ele não está te mostrando é porque Ele está te poupando, para que você possa viver o processo e não fugir. Porque se Ele te contar tudo agora, você vai querer fugir e não vai experimentar a graça do aperfeiçoamento do poder dele em você. Porque hoje eu agradeço a Deus por Ele não ter me contado. Porque a Stephanie teria fugido, mas ela não teria se transformado na mulher que ela é hoje. Uma mulher sábia, uma mulher posicionada, uma mulher que vive verdadeiramente o Evangelho, uma mulher que faz a diferença por onde vai, e não pela minha glória, mas para a glória dele. Hoje eu agradeço, mas lá atrás eu fugiria. Então entenda que se Deus não está te falando, é porque Ele está te preparando. Então não questione, apenas viva o processo. Que essa dopamina possa entrar no teu coração. E a verdade é que a lição prática de hoje é: não questione, não fuja, permaneça, continue e obedeça, porque lá na frente você vai entender o propósito. Assim como vimos aqui, Paulo não fugiu. Paulo, mesmo sabendo que ele enfrentaria, ele foi. E inclusive no final, olha só o que diz no verso 14. Como não podemos persuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. O seu posicionamento vai fazer não só com que você viva a vontade de Deus, mas as pessoas ao seu redor também confiem no processo e no propósito de Deus na sua vida e na vida delas. Seja você uma destemida, uma corajosa para viver o chamado, independente dos desafios que você vai enfrentar. Então vai lá, se prepara para o dia como uma conquistadora, esteja pronta para viver o teu dia, mesmo diante dos desafios, porque conquistadoras não fogem da missão. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!